Bom dia, pessoal. Vejam só, vamos iniciar agora nossa primeira aula à distância da disciplina de ciências, tá? Lembra quando a gente falava lá no comecinho do ano que devido a toda a mudança que a BNCC veio trazer, a gente teve uma mistura aí entre ciência, química, física. Lembram disso? Então, para a turma de vocês, para o oitavo ano, a gente começa agora um conteúdo que está mais relacionado, que estaria mais relacionado à física, né? Mas com essa mudança da BNCC, ela foi introduzida dentro da disciplina de ciências, certo? Então a gente viu até o momento conteúdos que eram comuns à área de ciência, certo? Especificamente o que a gente via na disciplina, que está associado ali à astronomia, né? Fases da Lua, corpos celestes, enfim. Então, agora a gente vai para uma física mais pura, né? Que está associada às formas de energia, certo? O que é energia? Quais são os tipos de energia? Qual é a interação que essas energias têm com os corpos, tá? É, não sei se para alguns vai ser um ponto positivo, né? Mas a gente começa agora a ver uma parte mais matemática dentro da ciência. Então vamos, em algumas situações, precisar resolver probleminhas, resolver continhas associados à matemática, tá? Mas calma, que não é coisa de outro mundo, é algo simples, certo? Então, título da nossa aula: Formas de energia. E eu começo a aula perguntando a vocês o que seria energia, certo? Então, como o próprio slide já traz aqui, é aquilo que permite um corpo se movimentar dentro de um sistema, ou ainda realizar transformações das propriedades da matéria, né? Então, se eu tenho, por exemplo, um sistema lá, por exemplo, um carro, né? Então, o carro ele tem um motor, obviamente, tem um combustível e tem a bateria, né? A gente poderia dizer que o combustível e a bateria seriam energias para que o carro se movimente. O carro ele pode ter todo o aparato do motor, ele pode ter tudo certinho lá, mas se ele não tiver gasolina, combustível, né? E se ele não tiver a bateria, se ele não tiver essa energia necessária, ele não se movimenta. Tá? Então a energia ela não parte, não pense em energia unicamente como energia elétrica, que ela é utilizada para ligar o celular, para carregar o celular, para acender uma lâmpada, enfim. Tá? A gente vai trabalhar energia em um sentido mais amplo, certo? As diversas formas de energia, certo? E essas diversas formas de energia, elas são classificadas de acordo com os efeitos que são observados por sua presença, ou seja, quais são as interações que elas apresentam nos corpos, certo? Ao qual estão associadas no sistema em que ela está atuando, tá? Mas saibam que energia é aquilo necessário para realizar movimento dentro de um sistema, ok? E que é classificada de acordo com os efeitos que ela realiza, digamos assim, que podem ser observados dentro daquele sistema, tá? E o primeiro tipo de energia que eu venho trazendo para vocês aqui é a energia cinética, certo? A primeira classificação. A energia cinética é aquela que vai estar associada ao movimento dos corpos, certo? Digamos que é a energia mais comum, tá? E essa energia, ela está diretamente relacionada com dois fatores: massa e velocidade. Como assim, professor? Levando em consideração que é preciso a realização do movimento nesse tipo de energia, a gente vai relacionar da seguinte forma: quanto maior for a massa do corpo, mais energia eu preciso para realizar o movimento. Assim como, quanto menor for a massa do corpo, menos energia eu vou precisar para realizar o movimento. Então a massa vai estar associada nesse sentido: quantidade de massa, quantidade de energia para realizar o movimento. E a velocidade, que também se relaciona com a massa. Então, para que eu aumente a velocidade do corpo, eu tenho que aumentar a quantidade de energia, né? Então, isso são os fatores associados à energia cinética, certo? Que se relaciona aí a promover o movimento.
E nós temos aqui a nossa primeira formulazinha matemática, nossa primeira formulazinha física. Nós temos EC de energia cinética é igual a M de massa, certo? Então vamos pegando no caderno, vão anotando a fórmula e o que significa cada letra, vezes a velocidade ao quadrado, certo? Dividido por 2, tá? Professor, onde é que eu aplico essa fórmula? Nos probleminhas que eu comecei o vídeo lá falando, certo? Então eu tenho, por exemplo aqui, um corpo apresenta uma massa de 1.000 kg. Percorre um trecho numa velocidade constante de 3 metros por segundo, certo? Então eu tenho massa e tenho velocidade. Determine a energia cinética necessária para que o corpo percorra o trajeto. Então, qual foi a energia necessária para que o corpo percorresse o seu trajeto em 3 metros por segundo com uma massa de 1.000 kg? Então, eu tenho a fórmula. Energia cinética igual a massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2. Certo? Então, quem é a massa? É só substituição, pessoal. Quem é a massa? 1.000 kg vezes quem é a velocidade? 3 dividido por 2 é a fórmula. Então, 1.000 vezes 3 ao quadrado. 3 vezes 3, 9. 1.000 vezes 9, 9.000. Certo? 9.000 dividido por 2, 4.500 joules. O que significa esse J? Joules ou joules. Certo? É o nome lá do físicozinho que estudou a energia, que determinou o que era energia ou alguns tipos de energia. Então, a gente vai ver na física que a unidade de medida, que seria esse J, certo? Vai estar bem relacionada a quem foi que descobriu. Né? Por exemplo, força. Quando eu falo de força, a unidade de medida é Newton, porque quem determinou ali o conceito básico das forças foi Isaac Newton. Certo? A mesma coisa aqui para a energia. Joules, porque Joule foi quem determinou aí o princípio básico para a energia. Tá? Mas são coisas que não nos competem nesse exato momento, certo? Então, a gente parte agora para o próximo tipo de energia, que é a energia potencial. A energia potencial, ela está associada à possibilidade de gerar movimento ou alguma transformação energética. Essa energia potencial, ela pode ser dividida em 2 tipos. Uma energia potencial gravitacional e uma energia potencial elástica, certo? Então, a energia potencial gravitacional, como o próprio nome já diz, é aquela energia associada ali à gravidade, certo? E a energia potencial elástica associada aos materiais de natureza elástica. Ah, eu consigo esticar o elástico, então eu estou aplicando energia potencial elástica. Muito cuidado, certo? A energia potencial elástica se dá pelo fato do material conseguir voltar ao seu estado inicial. Porque o que caracteriza um elástico? É um material que eu consigo esticar, certo? Esticar. E quando eu paro de esticar, ele volta ao seu estágio inicial, não é isso? Quando eu solto, ele volta ao seu estágio inicial. Então, o fato dele voltar ao seu estágio inicial é o que determina a energia potencial elástica, certo? E a energia gravitacional, potencial gravitacional, está associada à aceleração da gravidade, a gravidade que o planeta Terra ela apresenta. E para a energia potencial gravitacional, eu vou ter essa formulazinha aqui, que é só multiplicação, tá? Energia potencial é igual à massa do objeto, do corpo, vezes o que significa G, gravidade, e o que significa H, professor, altura. Tá? Então, anota aí de novo. Energia potencial gravitacional é igual a massa vezes gravidade vezes altura. Certo? E assim como no slide anterior, eu vou dar lá todos os dados e vai faltar apenas um. Certo? Que pode ser a energia potencial, que pode ser a massa, a gravidade ou a altura. E vocês, por meio de matemática, certo? São continhas simples, vocês vão encontrar essa incógnita, esse valor aí que está faltando. Beleza? Então, por exemplo aqui, ó. Um vaso de 2 kg está pendurado a 1 metro
1,2 m de altura, de uma mesa de 0,4 metros de altura, sendo g, ou seja, sendo a aceleração igual a 10 metros por segundo ao quadrado, determina a energia potencial gravitacional do vaso em relação à mesa e em relação ao solo. Então, vê, eu quero uma continha em relação à mesa e uma continha em relação ao solo. Eu tenho aqui os dados, ó. Massa, 2 kg, altura em relação à mesa, 1,2 metros, altura em relação ao solo, 0,4 metros. Então, eu vou ter a primeira continha, a energia potencial gravitacional do vaso em relação à mesa. O que é que vai diferenciar, professor? A altura. Vejam que aqui eu tenho 2 vezes 2, que é a massa, vezes 10, que é a gravidade, vezes 1,2, que é a altura em relação à mesa. Eu não utilizei 0,4. Tá? Então, a multiplicaçãozinha aí deu 24 joules. É o meu primeiro resultado. O segundo resultado está em 2, que é a massa, vezes a aceleração, vezes a gravidade, que é 10, vezes 1,6. De onde saiu 1,6, professor? Eu tenho 1,2 a altura em relação à mesa, vezes 0,4, que é a altura em relação ao solo. Então, a mesa também tem uma altura relacionada ao solo. Tá? Então, eu preciso somar as duas alturas para dar uma altura final. Então, eu tenho, por isso, 2 de massa, 10 de gravidade e 1,6, que seria 1,2 mais 0,4, igual a 32 joules. Então, minha gente, a gente percebe que é só multiplicação. São contas básicas, certo? Essa é a segunda fórmula segunda e última fórmula que eu vou cobrar, certo? A primeira é de energia cinética e essa daqui é de energia potencial gravitacional. Tá bem? As próximas energias vão partir mais de uma perspectiva teórica, certo? Então, entender o que é a energia, como é esse caso aqui de energia mecânica. A energia mecânica ela é composta pela associação entre a energia cinética e a energia potencial. Então, eu tenho uma junção das duas energias, certo? Então, lembra que a energia cinética é aquela energia que gera movimento, e a energia potencial, embora eu não tenha falado no slide anterior, mas é uma energia que ela pode ser armazenada, certo? Em um corpo. Então, esse exemplozinho aqui do menino jogando a bola para cima. Quando o menino ele joga a bola, certo? Então, eu tenho que tipo de energia? Eu estou acionando uma força ali, gerando uma energia para a bola se movimentar. Então, se ocorreu movimentação, energia cinética. Isso mesmo, certo? Chega um determinado ponto que essa bola para de subir e ela começa a descer. Aí é energia cinética? Não, porque a força que está causando o movimento é a força da gravidade, no sentido inverso. Então, energia potencial. Então, eu tenho dois tipos de energias em um mesmo sistema. Uma energia cinética, que foi o fato da bola subir, se transformando em energia potencial gravitacional, que é o fato da bola descer. Então, essa transformação de energia cinética em energia potencial gera aí o que a gente chama de energia mecânica. Beleza? Então, dando continuidade, o próximo tipo de energia é a energia luminosa, que é aquela energia que pode ser percebida aos nossos olhos. Em algumas situações, essa energia luminosa ela pode estar associada a um sistema específico, certo? A células fotorreceptoras. Por exemplo, a fotossíntese. Os vegetais, eles pegam a energia luminosa e transformam em energia química, né? Transformam em alimento, em nutriente para eles, em todo o processo ali fotossintético de liberação de oxigênio e vapor de água, que a gente já aprofundou dentro de ciências no 7º ano. Tá? Então, essa é uma característica a mais para dizer que essa energia luminosa ela pode estar associada aí a outro sistema e não apenas a algo unicamente visível aos nossos olhos, a gerar ali o fóton de luz, que é a unidade ali que determina essa questão das lâmpadas acenderem ou a chama de uma vela, enfim, que também não deixa de ser energia luminosa, certo? É só uma outra característica que ela vem apresentar. Beleza? O próximo tipo de energia é a energia nuclear. Poxa, professor, o que é energia nuclear? Aquelas indústrias, toda aquela fumaça liberando.
Não necessariamente. Quando eu falo nuclear, eu estou falando do núcleo do átomo que forma a matéria, certo? A gente sabe que matéria, o que é matéria, certo? É tudo aquilo que tem massa e ocupa um lugar no espaço. E essa matéria ela é formada por átomos, certo? O núcleo desses átomos ele vai ser aí formado por partículas menores, mas não vem ao caso agora, certo? O que é que eu quero que vocês fixem? Que esse núcleo atômico ele tem energia, certo? E que essa energia ela pode ser liberada dentro de um sistema por meio de duas situações, por meio de dois processos, que é o processo de fissão nuclear e o processo de fusão nuclear, certo? E o que é, professor? Fissão e o que é fusão nuclear? A fissão nuclear, ela vai estar associada aí a uma quebra, como a gente vê aqui, ó. Eu tenho o núcleo do átomo se dividido em dois. Essa quebra libera energia. E o que é a fusão, professor? Eu tenho dois núcleos formando uma molécula. Então, essa junção também libera energia. Tá? Então, fissão e fusão nuclear são processos que liberam energia a partir da quebra do núcleo atômico ou a partir da junção de núcleos atômicos, certo? Que seriam aí em reações químicas que a gente tem ali cotidianamente acontecendo, tá bem? Então, energia nuclear está associada ao núcleo dos átomos que formam a matéria, que formam os elementos químicos, tá? E o nosso último tipo de energia é a energia química. É uma energia que está presente entre as ligações químicas de átomos que constituem a matéria, certo? Então, se a gente partir da digestão, um exemplo, a energia que compõe lá, que a maçã tem, a energia que uma banana nos fornece, a energia que uma refeição nos fornece, é uma energia química, certo? A energia que estava ali presente entre as ligações químicas dos átomos que formam o feijão, que formam lá a maçã, enfim, são passadas para o meu organismo, certo? Mas a questão alimentar não é o único fator que determina a energia química, certo? Nós temos, por exemplo, a queima de um carvão, a questão das pilhas, a questão de bateria, de gasolina, é tudo matéria que apresenta energia entre os seus elementos químicos, os seus átomos, que podem ser passadas para um sistema para gerar ali a movimentação, para gerar ali algum resultado dentro do sistema, certo? Então, a energia química está associada a ligações químicas feitas entre átomos que constituem uma determinada matéria, certo? Que podem ser liberadas para um sistema, ok? Então, essa nossa aula, pessoal, sobre energia, sobre tipos de energias, sobre as classificações, o que é energia, de uma forma geral, tá? Então, espero que vocês tenham compreendido, certo? A gente finaliza a questão teórica por aqui, tá? E a gente vai agora para o grupo, tá? Para o WhatsApp, para que qualquer dúvida ela seja sanada, vocês venham perguntar por lá, tá? Para que a gente possa estar tendo essa conversa mais eficiente, certo? Então, registrem tudo, registrem as dúvidas, que lá no grupo eu também vou solicitar as atividades, certo? Até logo!